Olá, esse é o programa Pátria Tricolor. Vocês estranharam um pouco a abertura, mas não é de graça, que a gente botou na abertura de hoje o nosso mais importante título de toda a nossa história. É porque no dia de hoje nós teremos um convidado ilustre. Os nossos apoiadores, então, socioslivres.net, www.socioslivres.net, esse programa é uma iniciativa do Sócios Livres, Acesso Digital, a maior e melhor produtora de material didático do Rio Grande do Sul, e Tuts Restaurantes. O Tuts Restaurantes, ao longo da semana, nós vamos twittar uma frase, aqueles que responderem a frase concorrem ao almoço com acompanhante no restaurante Tuts. Mas sem mais delongas, o nosso convidado especial, nós temos o Vitor Ruschel dos Sócios Livres, que sempre participa conosco, participou várias vezes desse programa, e o nosso convidado especial é a maior figura da história do Grêmio, que é o nosso presidente Fábio Koff. Presidente, o senhor já deve ter visto 1000 vezes as cenas que a gente passou agora, mas ainda assim, a cada vez que passa, emociona? Emociona. Mas eu quero agradecer aos Sócios Livres a oportunidade de participar desse programa e, por meio dele, me comunicar com o torcedor do Grêmio. Eu quero interagir com o torcedor, vivenciar momentos passados, manifestar algumas preocupações com relação ao presente e ao futuro do Grêmio. E agradeço em particular ao Vitor Ruschel, que me fez esse convite e eu prontamente concordei. É uma maneira muito importante e muito inteligente de se comunicar com o torcedor do Grêmio. Bom, Ruschel, para nós é um privilégio, né? Estar aí com uma figura, a mais importante figura do Grêmio, num momento de debate franco e aberto com os torcedores, que é o que a gente faz aqui nesse programa. E para isso a participação de todos é essencial. Você pode mandar ao longo do programa, no próprio site do programa onde está nos assistindo as perguntas, pelo Twitter ou pelo Facebook. Não é isso, Ruschel? Muito boa tarde a todos os telespectadores, um cumprimento especial ao nosso grande presidente, Fábio Koff, boa tarde ao Carlos Lenusa, à produção da Acesso Digital, um abraço especial também aos meus companheiros de Sócios Livres. Eu registro inicialmente que estar neste instante aqui não foi um convite, foi um presente. É um presente que a Acesso Digital e o meu grupo me proporcionaram. Realmente não sei se será um momento único, mas até hoje, como gremista que sou, eu acho que eu estou no ápice da minha vida de gremista, estar ao lado do presidente Koff. E estando ao lado do presidente Koff, eu sinto-me abraçando aos 8 milhões de gremistas. Tenho certeza que esses 8 milhões de tricolores gostariam de estar aqui onde eu estou. Então, boa tarde, que façamos um grande e informativo programa. Então vamos lá. Então nós temos aqui o Paulo que nos mandou pelo Twitter. Eu vou lhe mandar três mais ou menos da mesma área, daí o senhor tem oportunidade de responder para mais gente. O Paulo nos mandou pelo Twitter, então. O senhor tem vontade de voltar para o Grêmio? O Daniel Barbieri, volta Koff, por favor. Muitos torcedores gremistas pedem a volta de Fábio Koff. Daí o Guilherme, o Pierre, a Jane, o Rodrigo e o Daniel, que estão juntos assistindo o programa. E o Ivo, para fechar esse primeiro bloco, na ocasião do lançamento do novo uniforme do Grêmio, os torcedores vaiaram o presidente Odoni e gritaram pelo seu nome. Qual o seu sentimento em relação a isso? Todos, então, aí ele fazendo quase que um apelo na questão atual do Grêmio, da volta do Grêmio, presidente. Olha, é uma pergunta difícil de responder. Eu fui presidente do Grêmio no ano de 83, que coincidiu com o título mundial do Grêmio, e deixei o Grêmio no ano seguinte, depois da conquista de Tóquio. E voltei 10 anos depois. Agora eu estou afastado do quadro diretivo do Grêmio há 15 anos. 15 anos. Eu tenho o que me
conforta e me anima e às vezes me entusiasma, eu tenho tido o carinho do torcedor, o apelo do torcedor, o carinho do torcedor. É um momento que eu vou ter que refletir. Mas eu acho muito mais importante do que voltar para aquele presidente que ganhou, é nós alterarmos o sistema de gestão, alterarmos a atual estrutura do Grêmio. No meu modo de entender, o Grêmio parou. O Grêmio foi líder na América do Sul no setor de marketing. O Grêmio iniciou um processo de profissionalização como líder no Brasil da profissionalização das áreas de administração do clube. Depois abandonou. Avançou um pouco com um novo estatuto, que na prática ele se mostrou inócuo, sem nenhuma utilidade. Porque o conselho gestor do Grêmio, que seria o conselho de administração, não funciona como um conselho. Não é? O Grêmio hoje é um clube dirigido por um presidente. Tá? Voltar e dizer assim, o Fábio Koff volta a presidente do Grêmio, porque nós vamos ganhar, é difícil. Nesse sentido, não há nenhuma possibilidade. Num projeto que importa numa alteração profunda, não é? Que está sendo reclamada, que está sendo exigida no sistema de administração do clube, de uma administração corporativa, participativa, diminui a importância do líder. E é isso que se procura. Porque nós criamos também, e nisso eu devo ter alguma parcela de culpa por ausência ou por não ter entendido isso no tempo oportuno, nós não criamos, melhor dizendo, lideranças do clube. Tá? Eu há pouco estava falando com o Roger, eu sou do tempo em que o Grêmio tinha a inteligência pensante, eram os cardeais. Era um bloco fechado que pensava. Posteriormente, para aproveitar a experiência desses cardeais, o Grêmio inseriu nos seus estatutos e criou o Conselho Consultivo. Tá? Era um órgão que funcionava quando convocado pelo presidente nas dúvidas maiores que o presidente poderia ter em momento de crise, de dificuldade. Funcionava como um órgão orientador, moderador, em que se trocavam as experiências vividas. Hoje, o cardeal do Grêmio não existe. Tá? Os ex-presidentes nunca foram chamados. Eu jamais fui chamado. Eu não estou auto-excluído do Grêmio, mas me sinto excluído. Tá? Muito embora, em determinado momento, tenha me afastado. Tá? Não é questão de vaidade, de importância, né? Mas eu jamais fui chamado. Nem por essa direção, nem pelas anteriores. Eu devo ter condições de contribuir. Tá? Mas não tenho sido explorado nesse sentido. Isso não quer dizer que eu não permaneça com aquele espírito gremista. Eu hoje sou um torcedor de sofá, de internet, de televisão, doente. Até doente porque eu sinto dificuldade de ir ao futebol. Se eu vou a um jogo do Grêmio, eu sofro, às vezes, o constrangimento, no momento ruim do Grêmio, de ser meu nome gritado lá. Eu não sou oportunista. Então, é melhor eu não ir, para não criar um clima de crise ou de competição com quem está lá. Então, me sinto à distância, o que não tenha me afastado, nem um pouco diminuído o meu gremismo. Hoje, na oportunidade que ele me visitou, eu mostrei, embora não tenha aberto, porque não estava concluído, um projeto de reestruturação do Grêmio, que foi a razão principal
das minhas atividades nos últimos 3, 4 meses. É um projeto pronto. Tá? E estou disposto a discutir com qualquer facção política, tá, a implantação do projeto desse, que eu não digo que esteja perfeito e acabado. Evidentemente vai merecer, no debate, vai ter que ter suas alterações, suas adaptações, não é? Porque o Grêmio hoje, dividido por alas políticas, ao contrário do que dizem, é muito importante que isso exista. São mais pessoas a pensar, não é? E que haverá um determinado momento que vão sentar, não é? E vão resolver em comum essas situações. E, presidente, nessa linha, tem chegado muita gente aqui perguntando o que o senhor está achando da atual gestão do Grêmio. E aproveitando essa sua fala, nós tivemos como convidado aqui no ano passado o presidente Hélio Dourado. Entre as coisas, o Hélio Dourado tem uma riqueza grande nas coisas todas que ele fez pelo Grêmio. Ele disse a mesma coisa, jamais me chamaram. Eu sou presidente, tenho lá o conselho consultivo e, em especial, essa gestão nunca chama a gente para ouvir. Não que a gente saiba mais do que eles, mas sempre bom mais uma cabeça pensando, né? O Hélio Dourado, o presidente Hélio Dourado, foi uma das figuras importantíssimas da história do Grêmio. Tá? Eu me espelhei muito no Hélio Dourado. Até procurava no ânimo, na expressão até corporal dele, aquele entusiasmo, aquele envolvimento dele, a identificação dele com a torcida do Grêmio. Eu procurei muito o exemplo do Dourado. Foi uma figura que marcou muito o período que antecedeu a minha assunção na presidência do Grêmio. E com ele eu participei, por intermédio dele, eu entrei como vice-presidente de futebol e depois como presidente tive uma convivência com ele. Ainda que politicamente, às vezes, discordasse dele, amistosa, agradável, e muito útil para mim, muito importante para mim. Eu acho que o contraponto, não é? As dissensões, as controvérsias trazem luzes. Não é? Ser presidente do Grêmio, está rodeado de pessoas que dizem para o presidente que o presidente gosta de ouvir, é um equívoco. Não é? O presidente tem que ouvir também o que não gostaria de ouvir, mas que está ocorrendo. Nesse dado, o Hélio Dourado é importante, o que ele diz e o que ele diz merece ser respeitado, ser discutido. É uma figura extraordinária. O Roberto, ele gostaria de saber do presidente Koff o que ele acha da atual gestão, o que ele vê, qual é o momento da atual gestão, alguma coisa que possa se apontar, e também sobre a situação aí da migração para a Arena, que está para chegar no final do ano, né? Como é que o senhor está entendendo essas duas situações? Eu não acho correto, até porque não tenho mantido relações com a atual gestão. Tá? Até dela me afastei, ou eles de mim se afastaram. Eu não vou fazer publicamente uma apreciação sobre a atual gestão. Os resultados estão aí, tá? E há uma massa de torcedores do Grêmio, associados e torcedores do Grêmio, que poderão fazer um juízo de valor sobre a atual administração. Tá? Quanto à Arena, o processo de transição, eu estou achando que esse é um debate que merecia se tornar mais público, mais aberto. Tá? Como estabelecer o dia seguinte da Arena? Como fazer essa transição não acarretando problemas que ela deverá trazer? Tá? Porque pelo contrato do Grêmio, o dia seguinte da Arena, o Grêmio passa a ser pequeno, o Grêmio. Tá? Ele passa a ter problemas de pessoal, problemas de natureza trabalhista. O Grêmio não tem mais garantias imobiliárias para dar. Tá? O Grêmio praticamente ficou sem patrimônio. Tá? O patrimônio que o Grêmio tem, imobiliário, à exceção de Eldorado, tá? Que foi pago na nossa gestão e comprado pelo
presidente Ali Dourado, tá? O Grêmio não tem nenhum outro imóvel, porque os que ele tem são inalienáveis, impenhoráveis, tá? Mas as garantias que o Grêmio tem para atração de investidores. O problema é que nós temos que sentar, Rússio, conversar. As garantias que o Grêmio tem seriam dos direitos econômicos de atletas, que é um segredo, tá? E as garantias de receita de televisão e receita social. Tá? Como resolver? Qual a garantia, que atração você pode oferecer? Hoje o futebol está caminhando em todo o mundo e chegou mais acentuadamente no Brasil há 3, 4 anos, não é? Pela parceria com fundos, com investidores. Não é? Essa é uma preocupação e que deve ser definida e decidida pelas cabeças pensantes do Grêmio, não é por uma pessoa. Tem duas colocações ainda naquela situação da trajetória do presidente. A curiosidade é grande, ele já respondeu nessa primeira parte e as coisas continuam chegando. O Márcio, ele pergunta que o senhor tem mais saudade quando foi presidente do Grêmio. O do Grêmio acima de tudo. Foi com esse homem que eu comecei a trabalhar como um abnegado no Grêmio, lá em 82. Parabéns a todos pelo programa. Paulo Deitos. Paulo Deitos trabalhou na categoria de base, né? Sim. O Yuri. Pergunto para o senhor se não esteve mais ativo na gestão Duda se o senhor esteve mais ativo na gestão Duda desde o início. Vê-lo sempre traz um grande saudosismo. Isso, o Yuri. Então, e tem uma outra que daí entra num outro tema, que é a questão do Clube dos 13, porque a nossa convidada, a nossa internauta, ela faz essa situação. Bom, eu gostaria muito de ver o presidente no Grêmio, mas como é que fica a situação? Ele poderia, caso, conjeturando, do senhor voltar para o Grêmio, a questão do Clube dos 13, como ficaria? Bem, o Clube dos 13 está num processo de resolução, ou melhor, para resolver se vai continuar ou não, que é uma vontade que deve ser definida pela vontade dos integrantes da associação. Quando ocorreu o episódio do fim do ano, da demandada dos clubes do processo licitatório da televisão, eu convoquei uma Assembleia Geral e defini a data da minha saída, que corresponderia à liberação do último compromisso que pudesse ter envolvendo meu nome em operações de crédito de qualquer natureza. E estou lutando para que isso aconteça. Não tenho conseguido até agora, mas acho que nesse início de maio, eu devo saldar, os clubes devem saldar esses compromissos, e eu estou liberado, farei uma assembleia, e os clubes vão determinar o futuro do Clube dos 13, sem que eu, já sabendo, que eu estou completamente fora do Clube dos 13, não tenho mais nenhuma condição de conviver. Eu assumi o Clube dos 13, lutei pela Lei Pelé antes, assumi o Clube dos 13 com uma receita de 10 milhões. Estou entregando o Clube dos 13 com uma receita de 1 bilhão, 10 milhões de reais para 1 bilhão. Uma entidade que conseguiu o reconhecimento de direito de imagem pela força política. Começou com o processo, todo mundo não esquece, o processo de divisão da Série A, B, C do futebol brasileiro foi do Clube dos 13, foi luta do Clube dos 13. O sistema de disputa do Campeonato Brasileiro foi uma briga, conquista do Clube dos 13. Então, eu acho que o Clube dos 13 cumpriu o seu papel muito importante, não só na obtenção de uma legislação mais moderna que o futebol brasileiro tem, como no crescimento incrível das receitas de televisão e de imagem do Clube dos 13. Tem uma situação aqui que eu acho que nós temos, ainda nesse tema, nós temos um trecho editado, assim que o pessoal puder me bota, daí nós vamos precisar áudio no estúdio. E é importante a sua presença para o esclarecimento. A questão
da transferência do televisionamento para a Rede Globo. Nós tivemos uma entrevista aqui no programa com o presidente Paulo Odoni, onde ele faz até uma determinada crítica ao senhor, que depois nós vamos editar para que o senhor possa ter oportunidade. Mas ele achou que aquilo ali era uma questão praticamente muito melhor para os clubes, que a coisa foi de uma dimensão muito maior. E eu, pelo menos, acho claro que a gente de fora, né, presidente, o senhor que pode nos esclarecer, eu achava que o Clube dos 13 a cada ano melhorava a condição e também numa condição mais autônoma de negociação com a Globo, né? Eu entendo assim, daí empresário também sou, que é muito mais fácil unido negociar com uma condição, digamos assim, com uma empresa muito maior, unido, do que conversar um a um. Então, só por aí as coisas já poderiam. Então, o que o senhor vê dessa questão do novo contrato e a postura do presidente do Grêmio nesse episódio? Bem, a postura do presidente do Grêmio, no novo episódio, corresponde à maneira autocrática com que ele dirige o clube. Ele decidiu, tinha poderes para decidir, ponto cerrado. Foi um processo de retrocesso do futebol brasileiro. Todos os países do mundo, a negociação é uma negociação coletiva. O problema da divisão de cota era um problema interno, onde nós tínhamos módulos que estabelecíamos um determinado equilíbrio entre os clubes. Por isso que o Campeonato Brasileiro é considerado o campeonato mais equilibrado do mundo. Porque numa negociação individual, vão prevalecer os maiores clubes. A Espanha tem 2 clubes. O campeonato espanhol é desprovido de qualquer interesse. Nós iniciamos um processo de licitação, estimulados pelo CAD, de licitação para que pudessem atingir valores mínimos que nós tínhamos estabelecido pela contratação de empresas especializadas. Nós tivemos um executivo que trabalhou incessantemente, foi o mercado da Europa, Estados Unidos, mercado de televisão e ligas, e trouxe um modelo que serviu para orientar os editais de licitação. Nós pretendíamos atingir um valor mínimo de 1 bilhão e 400 milhões de reais, que era a orientação que nós tínhamos, dados científicos, não era a teoria do achismo. Nós nos preparamos para isso. E sentimos que no curso da preparação nós já íamos ter resistência. Tanto é que eu já estava lá deixando o Clube dos 13 e eles me convenceram de eu disputar mais uma eleição. E ganhamos uma eleição dificílima, porque os interesses contrários já estavam presentes. A partir do momento em que a CBF, ou mais precisamente o seu presidente, entrou no processo, nós não tínhamos como ganhar. Então, nós estamos fadados a não ter a licitação até o fim. Fizemos a TV aberta, quando nós íamos partir para a TV por assinatura e para pay-per-view, para internet, que foi dada de graça, telefonia, que foi dada de graça. Quando íamos abrir esse processo de licitação, os clubes começaram a demandar. Não resistiram à pressão. Acho que no processo a Rede Globo se comportou como compradora, fez o papel dela, fez a pressão dela, é natural que assim fizesse. Nós até esperávamos, mas eu acho que quem se portou mal na oportunidade da CBF, que ficou caudatária de uma das cessionárias do direito, de umas interessadas nesse direito. Então, é um episódio que dá para escrever um livro. Quem sabe em alguma oportunidade quem sabe a coisa vai por aí. Puxa, sabe? Sobre esse tema. Sobre esse tema, vamos passar também para o Ruxo e a gente já está botando no ponto o áudio do presidente, porque daí nós vamos entrar na questão da atual divisão do Grêmio, diversos grupos, mas ainda sobre essa questão aí, Ruxo.
Então, a imensa maioria dos torcedores quer é ouvir o presidente, né? Então, o que está acontecendo aqui é um resgate, né, de parte da história, de parte de tudo que vem acontecendo com o clube, né? Essa situação do contrato, ela gerou um desgaste, né, para o clube. O que eu acho bacana no presidente Kofi é o reconhecimento, né, que nenhum de nós é perfeito, né? Então, o presidente, mesmo que seja um dos principais protagonistas da história do clube, né, ele reconhece, ele fala em ausência, né? Isso é bonito, presidente. Isso que o senhor... Eu estive presente em dezembro de 2010, na posse do presidente Paulo Odoni, né? E eu sou testemunha, né, do senhor, né, da sua grandeza, né, em pedir união em torno do clube, né, em torno da gestão Odoni, né? Haja vista a série de facções políticas, né? Mas assim, a minha fala não teria muito a ver com o contrato que o senhor já está explicando, né? Mas assim, o que queria neste momento, né, eu acredito que seja uma curiosidade dos 65 mil sócios, especialmente, né, do clube, e da imensa maioria da torcida do Grêmio, como nós estamos iniciando a vivência de um processo eleitoral, e um processo que, para mim, nós teremos a chance de mudar o rumo da história, né? Que hoje ela não é boa. E eu queria saber, presidente, do senhor, o momento, qual é o momento para que o Grêmio tenha os possíveis candidatos, presidente? Eu acho que a maior curiosidade, pelo menos para mim, que estou começando a viver a política do clube, o que nós queremos saber, os gremistas, qual é o momento de forma que não haja divisão, segregação. Nós estamos iniciando um campeonato brasileiro dificílimo, né? Mas qual que é o momento, presidente, para nós conhecermos os nossos candidatos? Olha, Ruxo, se eu pensar na experiência por mim vivida, é um episódio importante que foi na primeira eleição do Grêmio. Eu tentei por 2 vezes a presidência do Grêmio. A primeira vez perdi a eleição por 6 votos. E passei um ano participando do Grêmio, convidado pelo presidente Antônio Dourado. Eu viajava com o clube, campeonato estadual, participava da vida do clube. E fui candidato a presidente do Grêmio, a eleição era em dezembro. Tá? No mês de setembro, lancei minha candidatura, depois que o Grêmio obteve o primeiro título de campeão brasileiro. Tá? Eu era um candidato que não me identificava como presidente, não me identificava politicamente, porque afetivamente, no nosso relacionamento interpessoal, era perfeito. Tá? Eu tinha algumas correções que eu pregava, tá? Mas fui candidato 2 meses antes da eleição de um clube que tinha conseguido pela primeira vez um título nacional contra o candidato presidente, quando ganhamos a eleição. A segunda vez, quando eu voltei ao Grêmio, é curioso, e há personagens que vivem que podem confirmar. Eu era presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio. E o Grêmio enfrentou uma situação terrível, em todos os aspectos, administrativo, financeiro. E praticamente botaram o Grêmio no meu colo, tiraram a chave para o ar. Não havia candidato. O Grêmio estava numa situação terrível. E eu pensei, eu vou voltar para o Grêmio. Eu acho que é um desafio que vai me reanimar. A minha vida sempre foi de enfrentar seus desafios. Foi em casa reunir a família. E a minha mulher perguntou assim, me dá uma razão para tu voltares para o Grêmio. Tu já chegasse ao título mundial.
tu vai ser o candidato contra o Fábio Koff de 83. E eu não sei se, com alguma razão, ou foi espontâneo, eu disse assim, eu vou voltar porque nós vamos voltar a Tóquio. Meu filho menor, que estava lá, disse assim, o pai enloucou, deixa ele ser presidente. E assim eu voltei. E fui candidato, na oportunidade, único. Então, a pergunta que tu me fazes é difícil de ser. Eu acho que ela deve ser definida não pelo Fábio, não pelo Vitor, não pelo Antônio, não pelo Pedro. Ela deve ser definida em torno de uma mesa que procura a melhor solução para o clube. Não é? A oportunidade em que se possa. Eu não quero e não entendo que se tire as identidades das facções políticas. Eu acho importante. Eu quero até que tenha um fórum sempre permanente de discussões dessas contradições, desses pontos de vista diversos. Não é? Mas há um momento em que essas divisões, essas facções, devem sentar e dizer, olha, a oportunidade é essa, o projeto é essa, vamos escolher entre nós as pessoas que possam aprovar um projeto dessa natureza, não é? Tornar realidade dentro do clube. A partir daí, seja A, B ou C, o tempo vai dizer. Acho que o clube, na situação que está, seria oportuno, no mês de maio, ter divisões políticas maiores do que já tem. Tá? Tem que fazer um esforço no sentido de, mantendo a identidade de cada um, não é? Superar as pequenas divergências que possam existir em torno de uma mesa e pelo interesse maior do clube. Bom, então vamos assistir esse trecho da entrevista e logo em seguida encaminho justamente essa primeira pergunta que eu tinha feito ao presidente, que é justamente disso. Será que nós conseguimos sentar todos em volta de uma mesa pelo principal interesse do Grêmio? E no trecho editado, o Marcos Almeida, que era um entrevistado, perguntou ao presidente Odoni justamente isso. Não dá para sentar junto com o Cacalo, com o COF, com os outros segmentos e trazer uma transição? Ele falou, depende deles e tal, mas nos chamou muito a atenção essa crítica que ele faz direto, porque até fugiu dessa condição e queremos que o senhor tenha a oportunidade de responder junto aos nossos internautas. Então vamos lá. O Fábio Koff não tem falado, ele fez lá um desabafo, eu acho que ele errou no Clubes 13, fez política com os clubes, eu não estava no Grêmio, não estava participando disso. Quando eu vi todos os clubes virem falar comigo, com os outros sobre a televisão e que estava tudo errado, bom, eu fiquei com a culpa. Ele deu uma entrevista lamentável, meu amigo e tudo, inveja, porque se é normal num clube, um dirigente ganha um grande título, os outros têm inveja, me desculpe, eu não tenho esse tipo de inveja, estou muito satisfeito comigo mesmo, com o carinho que eu tenho na rua com o torcedor. É isso, a pergunta era, tem todos aí os segmentos, como o senhor estava falando, por que não sentamos todos aí numa mesa? E ele realmente, não sei, acho um tom de desabafo, ele fez essa crítica. Foi naquela época das televisões, da discussão da televisão. Não, eu acho difícil. Eu dizer, tá? Eu sou uma pessoa que supera os meus ressentimentos, não guardo. Tá? Eu tenho essa capacidade, até tenho uma formação iluminista, eu gosto dos outros. Tá? Supero. Eu chego no estágio da minha vida em que o meu futuro é muito, infinitamente mais curto do que o meu passado, tá? E não tenho inimigos, não guardo ressentimentos. Tá? Mas o fato do presidente do Grêmio, tá, me surpreender assinando como o primeiro clube do Brasil, tá? Assinando um contrato que nós estávamos discutindo, tá? Debatendo, evidentemente que me marcou. Eu me senti excluído do Grêmio. Excluído do Grêmio. Não sei que satisfações ele deu no Conselho, se o Conselho perguntou para ele ou não perguntou. Eu não fui convocado pelo presidente do Conselho do Grêmio. Não. Então, eu não me auto-excluí do clube. Tá? Eu me policio para não ir lá. Tá? Isso aí me marcou. Marcou porque
Eu esperava outro comportamento dele, porque na posse dele, na eleição anterior, quando ele lançou um candidato contra o Duda, Kreff, eu me envolvi na campanha porque entendia que o Duda estava mais preparado no momento para assumir a presidência do Grêmio. Tá? Houve episódios anteriores em que houve conflito dele com o Cacalo, um conflito que eu fiquei alheio. Tá? Depois nós acertamos uma coisa, ele definiu de maneira diferente, e eu resolvi me envolver no processo e passei um dia pedindo voto para o Duda. Acho que tive acertado. O Duda foi um bom presidente. Tá? E quando o Odoni assumiu, a segunda vez, nós estamos com as relações estremecidas por esse episódio, mas não a ponto de me afastar do Grêmio. Tá? Eu estive na posse, fiz um pronunciamento conciliador, né, no sentido de todo mundo ajudar o presidente, que o momento era histórico, o Grêmio estava saindo do Olímpico, indo para a Arena, né, isso acarretaria problemas que exigiam uma unidade, não é? Se não unidade, evitar conflitos de outra natureza que não fossem aqueles que pudessem ajudar o Grêmio. Tá? Fiz uma manifestação. Tá? Eu acho que todos nós na vida, tá, somos a soma dos nossos erros e dos nossos defeitos. Tá? Mas de uma coisa eu tenho absoluta certeza. Tá? Pelo juízo que a opinião pública faz, não só com relação à minha passagem pelo Grêmio, mas por onde eu passei, como magistrado, como professor, como cidadão, eu acho que eu tenho um saldo muito positivo de acertos. Tá? Devo ter cometido meus erros. Tá? Agora, quem ouve o presidente falar, ele nunca errou. Tá? Não erra. Tá? Ele é presidente do clube, é deputado, tá? É fazendeiro, é presidente de um partido político. Ele tem um poder de onipresença incrível e deve ter uma capacidade de inteligência que supera a do homem comum. Porque eu estive no Clube dos 13, só fui Clube dos 13. Fui juiz de direito, só fui juiz de direito. Presidente do Grêmio, eu só fui presidente do Grêmio. Tá? As limitações da minha inteligência, minha capacidade de trabalhar, laborar, linha intelectual, não me permitia mais do que isso aí. Talvez ele possa fazer com o brilhantismo que tem feito até agora. Vou emendar algumas outras perguntas, porque todo mundo quer participar, e o internauta tem... até um breve parênteses, aquilo que o senhor estava falando lá atrás na questão do contrato com a televisão, e o senhor até nos alertou fora do ar. Pois é, e a internet, que entrou no bolo, a questão da transmissão na internet, sem ninguém falar nada. Esse veículo aqui é todo 100% pela internet. Quer dizer, e as mídias que vão chegando por aí vão substituir. Eu estava falando até com o presidente, saiu um levantamento do Fox Sports, ele tem a mesma audiência na Libertadores via internet do que pelo canal que eles transmitem. Quer dizer, é um veículo do futuro que está aí às nossas portas, né? Está tudo no contrato. Hoje tu estás em qualquer país do mundo, tu capta pela internet o jogo do campeonato aqui. E com transmissão em tempo real, né? E os clubes não recebem absolutamente nada. Não recebem nada por isso aí. Aproveitando o assunto, Lenusa, permite, o presidente falou, né, a síntese da fala do presidente Koff é a questão do comprometimento. O Grêmio necessita de comprometimento. A próxima gestão do clube, ela passa por um conselho de administração, não somente o presidente, mas um conselho de administração comprometido com o clube. Corretíssimo. Certo, presidente? De maneiras que o conselho de administração não seja uma figurativa, né? Tá certo. Mas que seja atuante, né? Que divida a responsabilidade com o presidente. O Grêmio, para retomar o caminho das vitórias, no meu modesto entendimento, passa pelo comprometimento. O presidente fala em projeto de gestão, que os nomes serão consequência
da análise desse projeto de gestão. Eu acho, modestamente, que a próxima gestão do Grêmio passa, para a retomada das vitórias, passa pelo comprometimento. Está muito bem colocado, o Vitor, meus parabéns. O compromisso de quem vier assumir o Grêmio não é com quem vai ser presidente, deve ser com um projeto, que o presidente também deve estar comprometido com ele. Tá? Perfeitamente. Hoje não se governa paixão de 8 milhões de pessoas, tá, em torno de um ícone, de um mito aí, não existe mais isso está superado. O Patrício, pelo Twitter, o que a figura Fábio Koff pode ainda fazer pelo Grêmio? Qual a sua vontade? O Hugo, ouvindo o mestre, estamos todos lhe assistindo, presidente. O Chitolina, Koff é a pessoa certa para fazer a transição para a nova geração de dirigentes no Grêmio. É isso que a gente estava falando aqui, a necessidade também de surgir novos dirigentes. O Nelson Dutra, essa pergunta o presidente já respondeu, o Clube dos 13 já não existe de fato e como que vai resolver a situação de direitos? O presidente respondeu aqui que as coisas estão muito bem encaminhadas. O Jorge, volta a Koff, volta a presidente. A Elaine, essa pergunta da Elaine aqui vem exatamente da questão de uma união pelo Grêmio. Já o que o senhor não guarda mágoas, podemos esperar uma reaproximação com o clube e até uma candidatura a presidente? E essa pergunta da Elaine. O Carlos Josias, me perguntaram se eu ia votar nele, no presidente Koff, mas antes quero saber, ele é candidato? Pergunta o Josias, em cima daquela primeira situação. E o Tiago, ele faz uma colocação aqui que eu acho que é bem interessante, bem como vocês estavam falando. Os internautas também aqui já mandaram muita coisa de futebol. Já está terminando esse primeiro bloco, a gente vem para a enquete e vamos falar de futebol, mas ainda temos essa última do Tiago, que é bem como os senhores estavam falando. A solução para o Grêmio não passa por um conselho de administração forte, não focado na figura só de um presidente. Não, correto. O Tiago acho que pensa bem, o que né? nós, está pensando bem, é que nós achamos. Hoje, para tu administrar um orçamento de mais de 100 milhões de dólares, 150 milhões de dólares, tá? E com as áreas de abrangência e com a diversidade de receitas, tá? Tu deixar na mão de uma pessoa só, eu acho que se a pessoa tem responsabilidade com o clube, não tem ambições de natureza pessoal, política ou qualquer outra ocupação de espaço, evidentemente que ele vai querer dividir. Tá? Não pode decidir sozinho sobre isso aí. Eu participei, presidente, há 2 semanas atrás, convidado que fui, estavam lá todos os grupos, e eu também tive a oportunidade de dar minha opinião, nos diversos grupos do Grêmio. Eu acho que se o Grêmio cumprisse o estatuto já estava de bom tamanho. O estatuto elege, na realidade, um conselho de administração. Ele elege um conselho de administração. Mais uma vez, vamos lá para a iniciativa privada. O que é um presidente de um conselho de administração, digamos no caso do Grêmio, com 6 membros? Ele é o organizador, ele é a figura institucional. É lógico que existe a figura institucional. Vai ter que assinar um contrato, vai ter que ter alguém que responde juridicamente, vai ter que ter as relações institucionais perante terceiros, vai ter que ter a relação com a própria CBF, com outras instituições, é a figura do presidente. Mas a figura do Conselho de Administração é justamente um órgão colegiado. Essa ideia ela já está abrangida dentro do Estatuto do Grêmio, você não concorda? Concordo, mas a experiência anterior, da gestão anterior do atual presidente, terminou o Conselho de Administração com 2. Aí é difícil. Porque a concepção lá no início já não era essa, né? Eu acho Presidente, é aquilo que o senhor comenta. O projeto, os nomes têm que ser consequência do projeto. Não pode resultar de conchavos políticos, Pactos eleitorais. de fatos eleitorais, episódios eleitorais, ou de vontades individuais. Tá? O norte deve ser. Tá? Aqui tem um projeto para ser executado. Em torno deles, vamos ver quem pode levar avante isso aí e concretizar o que nós temos no papel. Perfeito. Bom, meus amigos, esse programa é um programa especial, ele tem um tempo maior de duração, assim foi também com o presidente Eldorado, assim foi também com o presidente Odoni, essas grandes figuras do Grêmio. Então, para a gente passar para o segundo bloco, um bloco um pouco mais curto, mas um segundo bloco que é muito solicitado, são as questões do futebol. Então, nós vamos dar um break e passar uma interativa, que o nosso pessoal do Pátria Tricolor foi às ruas hoje,
para falar sobre o Grenal de domingo. Acho que todos aqui estamos cientes desse jogo importante que daí sairá o adversário do Caxias. Então vamos liberar a enquete e depois entramos com o futebol. Na sua opinião, quem que chega melhor pro Grenal? É o Grêmio. Eu acredito que seja o Grêmio. E já vou dar o resultado, 2-1 pro Grêmio. O Grêmio. Porque tá bem melhor que o Inter. Eu acho que tá bem melhor. O Grêmio, com certeza, meu timão. Eu acho que o time tá valendo, assim. O Inter tá meio pra baixo agora. A princípio o Inter tava melhor, né? Porque o time do Inter, na minha opinião, tá um pouco melhor encaixado, tem um time mais qualificado. Porém, com o jogo de ontem, como teve uns desfalques importantes, eu acho que o Grêmio tá vindo com uma certa vantagem. Mas é Grenal não tem vantagem, não tem muito, na minha opinião. Olha, eu acho que os dois times estão se equivalendo. Eu acho que a preparação física, tu vai a campo, tu não vê uma jogadinha ensaiada de time nenhum. Eu acho o time do Internacional superior do Grêmio, entendeu? Mas de repente ele se supera lá na hora. Eu como gremista acredito que o Grêmio está mais preparado. Mas os dois times estão bem, não tiveram grandes atuações ainda no ano, mas acredito que vai ser um jogo parelho assim, eu aposto no Grêmio. A opinião do gremista é sempre que o Grêmio vai estar, mas sendo realista, o momento que o nosso time está vivendo, nós estamos preparados para ir para dentro deles domingo e mandar eles para volta triste para casa. Não, vai ser no Beira-Rio, né? Deixar eles caladinhos no Beira-Rio agora domingo. Acho que o Grêmio. O Internacional vai ser em 5 titulares. O que tu quer? Apesar de ser gremista, o Internacional chega melhor, mas eu acho que o Tricolor vai ter garra e vai demonstrar porque merece ser o campeão do Campeonato Gaúcho. Bom, presidente, então eu já vou emendar algumas perguntas direto aqui para que o internauta também se sinta respondido por todas essas questões. Então, o Fábio dá parabéns pela entrevista. O Rogério, o que o senhor acha do desempenho do atual grupo do Grêmio? O Vinícius, estamos amargando derrotas há muito tempo. Na sua opinião de presidente campeão, o que fazer para reverter esse quadro? E a Jaqueline, acha muito legal a sua participação no programa e pergunta a ele sobre o Grenal de domingo. Como vai ser o Grenal, na sua opinião, quem está melhor? E aqui uma pergunta já para o treinador daí, Fábio Koff, todo mundo é um pouco treinador. Com as suspensões e contusões, qual que o senhor acha que pode ser o time do dia 29, principalmente ali na saída, no cartão amarelo que tomou o nosso volante? Quem o senhor, dentro do quadro, ali, poderia colocar? Então, são essas questões, inicialmente, para o Grenal de domingo. Que sempre dá um frio na barriga, um Grenal, né, presidente? Essa de treinador eu poderia dar, o Vitor. Eu fui treinador do Ipiranga em Erechim, fui treinador profissional. Eu financiei meu curso de Direito, que eu fiz na Faculdade de Faz Fundo, com o salário que eu recebia como treinador do Ipiranga. A minha mãe era Atlântico. Era Atlântico. Eu fui treinador do Atlântico, depois passei para o Ipiranga, onde eu fui brigar para poder fazer a Faculdade de Direito com uma tremenda dificuldade. Olha, o Grenal é um jogo que se define nos detalhes. Sempre tem sido assim, historicamente tem sido assim. Não há que negar que é um jogo em que as duas equipes entram em condições iguais. Eu acho o momento do Grêmio é um momento que a equipe está crescendo, já está se notando a mão do treinador. O Grêmio tem suas carências, que todo mundo conhece, na equipe. Eu não acho que a equipe do Internacional, o elenco do Internacional, hoje, seja superior ao do Grêmio. Eu acho que se equivale. Definir, e espero que seja definido as regras do jogo, e vai ser definido pelos detalhes. E quem o senhor escalaria no lugar do nosso volante que tomou o cartão amarelo? É o Gago. Estão sendo, pelo menos a imprensa aí, ela fala o seguinte, direto o Marquinhos, a segunda solução o Mário Fernandes, que está voltando de lesão, né? Daí como zagueiro empurrando o Gilberto Silva para volante,
E agora também assisti uma terceira opção, que seria botar esse Edilson na lateral esquerda, que é onde ele já atuou, e botando o Pará de volante, onde já jogou também pelo Santos. Pelo menos dentro dessas situações aí, o que o senhor acha mais? Mas eu acho que o treinador do Grêmio, competente que nem é, ele está com uma decisão tomada. Ele vai mexer o menos possível. Eu também acho. Tá? Ele não vai solucionar um problema de oposição mexendo de 2 ou 3. Essa do Eu Mário acho que o Gilberto Silva ainda está num processo de readaptação, porque originariamente ele era zagueiro, né? E está melhorando de produção. Né? Não vai mexer. Eu acho que ele vai jogar mesmo o Marquinhos aí. Eu acho que é o Marquinhos. Eu acho também que é o Marquinhos que ele vai optar. E o Mário Fernandes tem lugar em qualquer posição do Grêmio. Centroavante, ponta direita, ponta esquerda. Não sei se goleiro. Eu acho que o Mário, ele fez um jogo treino agora durante a semana, mas eu não sei se ele vai botar desde o início por causa do ritmo do jogo, mas com certeza acho que ele aparece. Mas é jovem, ele deve ter tido uma preparação, fez fisicultura, deve ter tido uma preparação física antes de fazer preparação com bola. A bola, ele é amigo da bola, ele joga em qualquer posição. Eu não... Uma outra situação que levanta aqui o Jean é se o senhor vê alguma perspectiva de título esse ano. Na questão ainda do Grenal, o Maicon, acho que nós não somos favoritos, mas gostaríamos de ser. Qual a solução para a equipe do Grêmio também, uma perspectiva de título para esse ano? E também aqui, logicamente, que surgiu a Fabiana, um assunto que até nós falamos nos bastidores, dessa liberação do Oscar, né? Que surpreendentemente acontece um dia antes do Grenal e tal, e se isso de alguma maneira qualifica o adversário que estava bem capenga, sem o D'Alessandro, sem o Oscar, se o Grêmio não tem que ter lá seus cuidados também nessa eu situação. vou responder a última, sobre o problema do Oscar. Eu acho que tem que parabenizar o Internacional, que se mobilizou e acabou mobilizando politicamente, né, as forças do Rio Grande do Sul. Eu ontem ouvi a manifestação dos 3 senadores em plenário sobre o tema. Né? E eu acho que essa decisão do Oscar, ela seria adotada antes ou depois. Mérito do Internacional, que conseguiu antecipar a decisão para essa semana. Ele é um jogador importantíssimo na equipe internacional. Mas não é por ele estar dentro do campo que vai determinar um resultado favorável ao Internacional. Aqui já também manifesto a minha vontade. Eu acho que o Grêmio tem todas as condições para ganhar o Grenal, pode ganhar e conquistar o título gaúcho. Acho que o Grêmio deve, e disso tem consciência, já tenho ouvido manifestações dos dirigentes do Grêmio e do próprio treinador. O Grêmio tem necessidade de reforçar o seu elenco para um Campeonato Brasileiro, que são 38 jogos. Né? Há punições de cartão amarelo, de lesões. Né? Tem que ser um certo equilíbrio no jogador que entra e no jogador que sai, na qualificação dele. Isso me parece que o Grêmio tem suas carências. Vitor, também está com esse mesmo sentimento. O que eu não estou gostando, daí eu, Lenuz aqui, torcedor, é desse favoritismo que a imprensa está plantando no jogo. Jogo jogado, o Vianney hoje dizendo que o Grêmio é amplamente superior, mas o Grêmio não tem time para ser amplamente superior. Tu usaste o termo apropriado. O favoritismo do Grêmio está sendo plantado. O Grêmio não tem um elenco superior ao do Inter. O momento do Grêmio não é superior ao do Inter. Pelo contrário, o Inter disputa uma Libertadores. Né? Então, eu acho que essas colocações na imprensa é para motivação do Internacional. Mas, independente disso, eu concordo com o presidente Koff, o Grêmio tem totais condições de vencer o Grenal, desde que lute, se supere, porque em qualidade o Internacional é superior ao Grêmio, não vejo nenhum problema em eu reconhecer isso. Mas penso que o Grêmio pode vencer o Inter, mesmo que o Oscar jogue. Aliás, eu acho que é mais um fator de motivação que esse excelente jogador nos enfrente, né? E o Grêmio mostrou que se dedicando, né, suando, é possível. Nós vencemos um Grenal por 2-1, com o Inter completo. Está bem colocado essa questão. Eu, quando disse que o detalhe decide, né, eu devia ter reforçado. O detalhe
e a capacidade de superação. Exatamente. Ninguém mais ganha futebol hoje se não tiver dado um pouco mais. Exatamente. Que é o que nós dizemos, tem que se superar, tem que correr, tem que lutar. Né? Antigamente, há pouco tempo atrás, até se dizia, né? O futebol ganha quem tem salário em dia e impõe correria. Exatamente. Bom, nós temos aqui uma pergunta bem interessante do Roberto, que mandou pelo Facebook. Presidente, qual foi o maior jogador que o senhor viu passar pelo nosso clube nesses anos que o senhor estava no Grêmio? Se é que dá para dizer um só, né? É difícil de dizer um só. É difícil de dizer. Nós tivemos, em 83, a explosão do Renato. Tá? Mas o Renato, a impetuosidade do Renato, a saúde do Renato, não é? Naquele ano, também era alimentada pela tranquilidade que um Delião dava, não é? Para a equipe. Um Oswaldo que jogava muito futebol. Posteriormente, na equipe de 95, tá? Eu acho que a mídia não fez muito justiça àquela equipe do Grêmio. Aquela equipe do Grêmio foi uma das grandes equipes do futebol brasileiro. Olha, Dinho. Eu acho que o Dinho deve ter sido um dos grandes atletas que passou pelo Grêmio. Tá? Luiz Carlos Goiano, tá? Eram atletas de altíssima qualificação. Na função dele, naquele período, o Jardel fazia o que queria dentro da área. Paulo Nunes era excelente atleta. O Arce era um jogador de exceção. O Arce botava com os pés a bola onde a gente não conseguia botar com as mãos. Tá? Tinha a liderança do Filipão, né? Tinha o berro do Túnel, do Cacalo. Era uma equipe envolvente em entusiasmo, em superação, e tecnicamente era muito boa. Nós estávamos conversando no almoço de quarta-feira exatamente sobre esse time de 95. Né? Era um time que o craque do time era o coletivo. Né? Era. Né? Nenhum jogador tinha a fama ou a mídia, né? Mas éramos formados por 11 maravilhosos jogadores. E nós tínhamos lá, num plantel de 26, 28, nós tínhamos 16 jogadores oriundos das categorias de base. Os 2 anos, em 83 e 93. Então o atleta, quando vinha para o Grêmio, tinha que saber quem era o Grêmio, de que maneira ele entrava aqui, qual era a história do Grêmio, né? O que é que o Grêmio representava. Nós aqui, dirigentes amadores, e eu me entusiasmo quando vejo pessoas mais jovens, como o Vitor e outros que estão assumindo posições políticas dentro do Grêmio. Né? Eu às vezes me questiono, né? O que é o Grêmio? O Grêmio é essa coisa intangível, né? Que toca na gente. É um símbolo, é uma bandeira. O que é o Grêmio? É o Grêmio desse homem lá do fim do estado, de um menino que eu encontrei no interior de Sergipe com a camiseta do Grêmio, numa bodega de estrada. O Grêmio daquele gremista que eu encontrei em Helsinki. Um finlandês com a camiseta do Grêmio, que esteve no Maracanã assistindo o Grêmio e Flamengo. O que é o Grêmio? A resposta está muito mais no sentimento que nós temos. Nós procuramos racionalizar as coisas porque somos os homens pensantes. Não é? Mas a emoção de ser gremista é a que determina o nosso comportamento, o nosso envolvimento. Bom, meus amigos, eu estou quase apanhando aqui da produção, porque o tempo passa rapidíssimo, nós já estamos Tá com ótimo, uma hora, eu também estou falando uma hora demais. de programa, mas eu gostaria que a produção me passasse os últimos internautas que mandaram as perguntas,
e em seguida, então eu queria fazer um acordo com o Vitor Rucho. Nós temos as nossas considerações finais, então nós temos 3 minutos, e eu gostaria então de dedicar esses 3 minutos ao presidente, que desse a última análise, aí as considerações finais para o encerramento do programa. Mas nós temos aqui o Evandro Krebs, Fábio Koff, a própria história de um Grêmio vencedor. O Jorge, precisamos de profissionalismo, o Grêmio tem que seguir em frente, independente de quem estiver no comando. Então, eu agradeço já a participação do Rucho, um ótimo entrevistado sempre, as despedidas do Rucho para o programa, e daí nós encerramos com o presidente nas considerações finais. Eu sugiro que esse restante de tempo, né, seja dispensado ao presidente. Não posso falar nada além do que eu sinto, né? Estar aqui ao lado do presidente Koff, repito, foi um presente, presidente. Quando o senhor fala em emoção, eu estou me contendo para não demonstrar publicamente, porque eu não sou desse ser pensante, doutor Fábio. Eu sou pura paixão pelo Grêmio. E eu estou vendo aqui, lado a lado, quase grudado ao senhor, da sua emoção. Eu sinto e vejo o quanto o senhor ainda se emociona pelo clube. Então eu agradeço a todos por essa oportunidade e um fraternal abraço aos 8 milhões de gremistas. Presidente. Olha, eu agradeço mais uma vez a oportunidade proporcionada pelo programa, proporcionada pelo acaso também de um encontro com o Vitor, que me fez o programa. O Grêmio funciona até nessas questões. É impressionante. A aproximação do Vitor também foi determinada por eu ter sido contemporâneo da mãe dele, Guerixi. Interessante como os fatos nos conduzem a situações como essa que estou vivendo aqui, num momento de definição, de redefinição também da minha vida. Eu dediquei os últimos 12 anos ao Clube dos 13, encerrei esse ciclo. A minha vida é feita de desafios. Eu não sou homem de supermercado, não sou homem de grandes atividades sociais. E eu tenho uma vida marcada por episódios de enfrentamento de situações. Eu acho que enfrentar essa situação do Grêmio, seja como conciliador, seja como o que me honra muito, conselheiro, seja como participante de um processo de alteração que se faz necessário, é muito importante para mim, nesse momento. De outra parte, um programa desses me proporciona, já que nós não somos providos de braços tão longos, me proporciona abraçar a torcida do Grêmio. E dizer para ela que eu sou devedor, sim. Eu dei muito para o Grêmio, mas recebi muito mais do Grêmio. Recebi muito mais desse torcedor. Eu me considero muito feliz em ter sido presidente do Grêmio. E me considero um privilegiado em ter sido presidente do Grêmio por 2 vezes em 2 momentos de vitórias do Grêmio. Muito obrigado a vocês do programa. Parabéns pelo programa. Eu falei demais, o que não impede de me convidar sempre para participar quando for do interesse de vocês. Parabéns ao Vitor, a ala política que ele representa, e deixei ele um recado. O Grêmio não pode prescindir de suas inteligências. E essa inteligência tem que ser acionada para sentar e encontrar uma solução que atenda muito mais os altos interesses do clube e o futuro do Grêmio. Muito obrigado. Bom, nós é que agradecemos tão ilustre presença nesse 2º ano, a 2ª temporada do Pátria Tricolor,
que é todo ele feito pelo Acesso Digital, uma iniciativa dos Sócios Livres. Também uma luta a cada dia para manter o programa no ar, é um programa totalmente para o torcedor gremista, é um programa que não trabalha com orçamento, não trabalha com patrocínio, é um programa realmente de gremistas, abnegados que estão aqui tentando manter essa comunicação. Então, esse foi o programa especial Pátria Tricolor com o presidente Fábio Koff e até o próximo programa.